Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Bom, hoje nós vamos iniciar o terceiro bimestre com o livro do volume 3, do 7º ano, da editora Positivo, que vai falar sobre a região Nordeste, tá? As páginas que nós vamos estudar hoje é da página 2 até a página 7 do livro didático. Lembrando que nós temos atividades do livro didático, nós temos também atividade do livro de atividades, e vocês também devem realizar um resumo com no mínimo 10 linhas relacionado a essas páginas que nós vamos trabalhar hoje, tá? Da página 2 até a página 7 do livro didático. Bom, nós vamos começar nossa aula de hoje com essa imagem sobre a produção de energia em parque eólico, né? No estado do Rio Grande do Norte. Observe que esse parque eólico, quando se fala em energia eólica, são aquela energia gerada através dos ventos, né? Da força dos ventos, tá bom? E existem vários pontos, né? De condutores aí de energia eólica, tá bom? Nessa imagem. Bom, quais são os objetivos da nossa aula de hoje? É compreender os principais aspectos naturais da região Nordeste, entender os diferentes indicadores sociais e econômicos nordestinos, analisar as sub-regiões para compreender a regionalização do Nordeste e identificar as características culturais do Nordeste. Bom, nos 2 volumes anteriores que nós estudamos aspectos gerais do território brasileiro, tá? Processos históricos, formação e localização, aspectos naturais, também trabalhamos com aspectos demográficos do país. E neste volume em especial, no volume 3, terceiro bimestre, nós vamos analisar sobre algumas condições específicas das 5 grandes regiões brasileiras, né? Que foram estabelecidas aí pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, tá? Que faz esse levantamento e essa distribuição. Lembrando que as regiões, elas são divididas de acordo com as suas particularidades e características próprias, tá? Ou seja, cada um dos estados, eles vão estar alocados nas regiões com as mesmas semelhanças, as mesmas características. Aí nós temos uma tabela que mostra as unidades de federação, que são os estados, tá? Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe. E nós temos as capitais, tá? Maceió, Salvador, Fortaleza, São Luís, João Pessoa, Recife, Teresina, Natal e Aracaju. Nós temos a população, o número da população estimada em 2017 dessas unidades de federação, e nós temos a área dividida aí em quilômetros quadrados, tá? E, por último, nós temos densidade demográfica, número de habitantes por quilômetro quadrado, tá bom? Bom, as sub-regiões do Nordeste. Bom, gente, o Nordeste ele apresenta um quadro natural marcado pela heterogeneidade no que se refere ao clima. Então, são vários tipos de clima, tá? São climas diversificados, muitos climas diferentes para uma única região, tá? A combinação desses elementos no espaço pode definir áreas com os aspectos distintos. Nesse sentido, é possível identificar as sub-regiões nordestinas representadas no mapa ao lado, marcadas por diferenças naturais que influenciam a organização social, econômica, entre alguns outros aspectos, tá? E nós temos aí as 4 sub-regiões. Quais são elas? Zona da Mata, Agreste, Sertão e Meio Norte, tá?
Aí vocês conseguem observar do lado esquerdo, nós temos um mapa com essas sub-regiões, já tudo dividido, e cada sub-região ela é representada por uma cor diferente, tá? O verdinho bem clarinho é o meio norte, o mais escuro é a zona da mata, o amarelo é representado pelo agreste e o laranja é representado pelo sertão. As características climáticas interferem significativamente na vegetação. A região nordestina apresenta diferentes formações vegetais originais, embora tenha sofrido ao longo dos anos com a questão da interferência, né, gente? Vocês sabem que tanto na Mata Atlântica, né, e outros tipos de matas espalhadas pelo nosso país, nós também temos a nossa floresta amazônica que, nos seus padrões originais, não é nem metade do que nós temos hoje, né? As principais formações vegetais originais que ocorrem na região são floresta tropical, floresta equatorial, caatinga, cerrado, mata dos cocais e vegetação litorânea. Então, vocês vão observar esse mapa, tá? O mapa da esquerda está relacionado aos climas, né? Clima aí do Nordeste. E o mapa da direita está relacionado à vegetação. O mapa da vegetação é do Jurandir Rossi, da Geografia do Brasil, tá? E o mapa do clima é de Josué Conte e Furlan, né? Que é Geotecnologia, o Clima e Solos. Também citou aí o Jurandir Rossi, tá? Faz parte da mesma pesquisa. E aqui no de azul está escrito o seguinte: com base nesses mapas é possível trabalhar as principais conexões e da extensão dos fenômenos geográficos, né? Nós conseguimos, com esses dois mapas, nós conseguimos mensurar o que é essa questão dessa extensão dos fenômenos geográficos, tá? Vamos lá para as sub-regiões do Nordeste. Vamos começar aqui com Zona da Mata. Por meio da análise do mapa de climas, é possível perceber no litoral leste o predomínio do clima tropical, que nessa faixa é fortemente influenciado pelas massas de ar oceânica. Portanto, é um clima quente e úmido com pluviosidade anual, ou seja, com chuvas anuais, em torno de 1.500 milímetros. Nessa faixa encontra-se a maior parte aí da densidade demográfica da região. Essa sub-região é conhecida como Zona da Mata Nordestina. A Mata Atlântica, que é uma floresta tropical, está presente nessa sub-região. Ela é formada por árvores de grande porte e com uma diversidade de espécies. Essa vegetação foi bastante desmatada pela atividade humana desde o início da colonização, como a exploração do pau-brasil. Nos litorais também ocorre a vegetação litorânea, formada por manguezais e restingas, tá? Do lado direito nós temos um manguezal aí da Praia dos Nativos, em Trancoso, tá? Distrito do município de Porto Seguro, na Bahia, em 2013. Os manguezais eles ocorrem praticamente em todo o litoral brasileiro, não estando restritos ao Nordeste, e correspondem a um ecossistema composto de plantas que se adaptam aos ambientes com maior teor de sal na água e no solo, principalmente ao longo dos estuários, baías, lagunas e outras formações. Muitas vezes apresentam raízes chamadas de aéreas ou respiratórias, que ficam expostas para adquirir oxigênio do ar. São muito importantes para a reprodução de diversas espécies de peixes e outros animais, como, por exemplo, os caranguejos. Aí nós temos
as restingas, né, que são vegetações que se estendem pela estação das regiões da planície costeira arenosa. E elas são importantes para reduzir o impacto de erosão marinha, pois é vezes retirada para o uso nos projetos paisagísticos em obras de cidades litorâneas em virtude da especulação imobiliária. E em muitas cidades, as áreas de restinga vêm sendo sistematicamente devastadas, principalmente por construções irregulares. Para a geologia e a geomorfologia, as restingas, elas são simplesmente as áreas de acúmulo de sedimentos, tá, gente? Esses acúmulos de sedimentos são sedimentos arenosos, que são constituídos por areia, que se estendem pela costa sem vínculo direto com a cobertura vegetal, tá? Então, ela não tem um vínculo total ali com a cobertura vegetal, tá? Aí nós temos um texto que fala aí sobre as ocupações, né? Muros, cercas e quiosques, piscinas e jardins aqui relacionadas às construções irregulares e nas praias de Cabedelo, nas proximidades ali do leito dos rios, no caso aí são os mares, tá? Próximo dos mares, e na Paraíba, tá? Esse texto, esse cronograma aí de remoção, ela é efetivamente cumprido ao longo de 2017, tá? Esse texto é bom vocês dar uma lidinha, que é muito interessante aí. Eu vou ler para vocês aí o último parágrafo, que fala o seguinte: segundo o Ministério Público Federal, além de todas as construções alvos de recomendação estarem em área de praia, propriedade de união de uso comum do povo, os imóveis situados à beira-mar, né, como Camborinha, Areia Dourada, prejudicam a vegetação de restinga, e isso é considerado área de preservação permanente, impedindo sua regeneração natural, tá? Uma vez modificada pelo ser humano, aquela área natural ela deixa de ter suas próprias características e particularidades, tá bom? A situação mencionada no texto não ocorre apenas nas unidades de Federação do Nordeste, mas também em várias cidades litorâneas do país. As planícies se localizam em região litorânea, são as áreas de deposição de sedimentos que formam relevos mais planos, a exceção são as regiões de tabuleiros, tá? As falésias, onde as planícies se estreitam e dão espaço às formações desgastadas pela ação de erosão marinha, formando uma abrupta queda na costa da praia, tá? Aí vocês observam essa imagem aqui ao lado, que ela traz aí uma vista panorâmica de falésias, que são essas elevações aí, um pouquinho, não muito inclinadas, elas são não são tão altas como as montanhas. As falésias têm mais as características de depressão, elas têm cumes não muitos com topo finos, né? São mais avantajosas, tá? E elas acumulam alguns sedimentos aí, ao longo do tempo, elas, com o contato da água com as falésias, elas vão se desgastando, tá? Formando aí uma costa de praia, tá? Aí nós temos o agreste. O agreste é uma transição entre a zona da mata e o sertão. Ela abrange parte do clima tropical e subtropical e a questão do semiárido, tá? Então, ela é uma junção do clima tropical com o semiárido, que pode se tratar de uma área de transição que apresenta características variadas de acordo com a sua situação local, tá?
Aí nós temos uma imagem que demonstra o pôr do sol no Parque Nacional da Chapada Diamantina, no estado da Bahia, em 2017, tá? As principais cidades que estão ali na zona do Agreste são a Feira de Santana, na Bahia, Vitória da Conquista, também na Bahia, Campina Grande, na Paraíba, Guarulhos, em Pernambuco, Caruaru, em Pernambuco, e importantes polos dessa região. Em alguns locais aí, o clima é influenciado pelo relevo, tá? O que colabora com a ocorrência de temperaturas mais amenas. No Agreste predominam os planaltos com altitudes moderadas, estruturas rochosas antigas, além dos planaltos, como o Planalto da Borborema, encontra-se chapadas como a Chapada Diamantina e as serras, tá? Algumas regiões é possível perceber algumas paisagens naturais inusitadas, nas quais as rochas, conhecidas como matacões, formam cenários impressionantes. Matacões são monólitos ou fragmentos de rochas arredondadas que podem ser originados do próprio local, ou por ação de intemperismo, muito comuns em região de rochas magmáticas intrusivas, tá? Alguns locais vêm tomando a iniciativa de aproveitar essas paisagens naturais para a formação de atração turística, tá? Como ocorre no caso das cabeceiras na Paraíba e a transição do Agreste para o Sertão no mesmo local aí denominado de Lajeado do Pai Mateus. Então, o Lajeado do Pai Mateus, ele tem essa imagem do lado direito da tela de vocês, na cabeceira do Paraíba. É um município localizado na transição entre o Agreste e o Sertão, tá? Que é bem dividido aí, mas é bem na faixa de transição entre uma e outra, tá? Aí o Sertão, tá? O Sertão, ele encontra-se como maior sub-região nordestina, o que apresenta a influência de climas tropicais e também tropical semiárido. Nesse último, cerca de regiões, a pluviosidade aí chega em torno de ficar inferior a 500 milímetros anuais. As chuvas são mal distribuídas, tá? No sertão há muita irregularidade de chuvas por causa da mal distribuição. E essa mal distribuição, ela é realizada o ano todo, tá? Dessa maneira, surge assim, já é comum, tá? Então, e esses meses de estiagem, de irregularidade chuvosa, fica em torno de janeiro a abril. E a época aí mais chuvosa ocorre aí no verão, no hemisfério sul, no período mais ou menos aí de onde o inverno, né, ela é denominada aí pelos sertanejos, tá? Por caso, para explicar a questão das chuvas. Aí nós temos a caatinga. O que é a caatinga? Ela é uma vegetação original aí, predominante do sertão nordestino, e é uma formação exclusivamente brasileira, apesar de contar com características comuns às áreas de climas semiáridos, como as plantas xerófitas, são adaptadas à escassez e irregularidade no regime das chuvas. A caatinga ela passou por severas mudanças no decorrer do tempo e tudo é consequência da ação humana. Bom, algumas áreas do sertão apresentam características vegetacionais, tá? Típicas de faixas de transição. Entre áreas de caatinga e de cerrado, por exemplo, ocorre a chamada mata seca, situada em regiões mais distantes do curso dos rios, em áreas menos irrigadas, apresentando espécies como graus diversos de queda de folhas nas épocas mais secas. Aí nós temos o ipê amarelo, em meio à vegetação de seca, em Luiz Eduardo Magalhães, da Bahia, 2007. Aí nós temos a vegetação meio norte, que
existem dois climas predominantes, que é o tropical e caracterizado pela alternância de uma estação mais seca, tá? Também nós temos inverno, que é uma estação mais chuvosa, o verão equatorial existente aí uma pequena faixa localizada no oeste do estado do Maranhão, tá bom? O crescimento do cultivo de soja vem provocando mudanças na vegetação original. Por outro lado, as comunidades tradicionais extrativistas formadas por baboceiras e quebradeiras de coco praticam o uso sustentável de recursos naturais para fabricar produtos como cestos de comida, como palha de folhas, alimentos como azeite e farinha e até mesmo sabonetes, tá? Bom, essas são as sub-regiões, tá? Eu vou enviar um vídeo também complementar para vocês, mostrando um pouquinho mais sobre a questão das sub-regiões nordestinas, tá? Espero que vocês estejam gostando da nossa aula. Caso de dúvida, estarei no privado, tá? E aqueles alunos que ainda não entregaram atividade, não entregaram avaliação do primeiro bimestre, nem trabalho, por gentileza, solicito que entreguem, né? Que peço para os responsáveis entregarem na coordenação, né? Na nossa central, através da secretaria, que eles vão repassar para nós professores, para nós podermos fechar a nota de vocês, tá bom, gente? Qualquer dúvida estarei aqui, tá? Bons estudos para vocês. Em breve nós vamos estar todos juntos, com a fé do nosso Senhor. E que vocês tenham um dia abençoado, uma semana maravilhosa, tá? Uma final de semana maravilhosa. Que vocês estejam se cuidando, que é só um tempo, isso vai passar, nossa situação ela vai melhorar a cada dia. Que Deus abençoe a cada um de vocês, mantenha atualizadas as atividades, por favor, tá? Envie fotos para que eu possa corrigir, tá? As atividades, ok? Obrigada, tá, gente? Bons estudos e façam um resumo também das atividades que eu passei hoje, tá?